Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 7. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Aí o Cordeiro agora vai abrir mais um selo. E agora sai um cavaleiro aqui, um cavalo amarelo, e que o nome dele é Morte. E seguia de perto dele o inferno. E aí ele vai usar os sistemas do mundo. Quais são os sistemas do mundo? Os impérios, o mundo financeiro, o coração cobiçoso das pessoas. E o que é isso? É um sistema que faz as suas vítimas. Corrupção faz as suas vítimas. Corrupção produz analfabetos. Corrupção produz morte nos hospitais. Corrupção produz, meus irmãos, pessoas mesquinhas, egoístas, amantes de si mesmo. Outra coisa, que é um sistema que vitimiza as pessoas. Impérios. Quando há as guerras, quando tem um império ali e ele tem que sair em guerra, ele vai usar o quê? Ele vai usar o seu filho. Ele vai usar a sua filha. Não foi isso que Deus disse para Samuel? Quando o povo queria um rei, ele falou: a gente quer um rei que tem um castelo. Aí Deus falou: ah, vocês querem um rei que tem um castelo? Então eu vou dar um rei que tem um castelo para vocês. Só que quando o seu rei sair para a guerra, ele vai levar os seus filhos para a frente de batalha. Ele vai colocar o patriotismo no coração do seu filho, para que ele vá lá para os campos e enfrentar as metralhadoras, os tanques de guerra, as armas químicas e as bombas nucleares. Não foi isso que Deus disse para Samuel? As suas filhas vão trabalhar para o rei, as suas vinhas serão do rei, as suas terras serão do rei. Vocês não querem ter um reino e um império? Pois vocês vão ter isso. Impérios vitimizam pessoas, porque eles usam da sua força e do seu poder. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Então os impérios aqui, eles são vitimadores, sistemas. E aí saiu esse cavaleiro que é a morte, o inferno está acompanhando ele aqui. E lá em Mateus capítulo 2, versículo 16, a Bíblia diz assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então ele usa o poder do império, ele usa soldados e ele manda lá em Belém matar todos os meninos e todos os meninos dos arredores. Então isso faz vítimas. Quantas mães choraram, quantas mães já choraram até hoje, porque os grandes reinos e impérios, quando enviaram seus filhos para a guerra, muitos nem voltaram, não teve nem sepulcro para eles. Religião faz vítima. Religião é um sistema que faz vítima. Qual foi a primeira vítima da religião na Bíblia? Abel. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 4. O Abel foi a primeira vítima da religião, por incrível que pareça. Então tem um cavaleiro que ele é da morte. Ele tem o nome de morte. Tem o inferno seguindo ele, porque onde tem muita morte, o inferno, o Seol, o Hades, está acompanhando ele.
Capítulo 4 do livro de Gênesis, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel. Lembra que nós já falamos disso? Primeiro Deus se agrada de Abel. Então, a oferta é importante, mas o ofertante também. E de sua oferta. Ao passo, versículo 5, que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Final do versículo 8, chamou seu irmão ao campo e o matou. Então essa é a primeira vítima da religião, e a religião tem feito vítimas no decorrer do tempo. Quantas pessoas morreram e morrem até hoje por causa de religião? Quantas pessoas no mundo estão morrendo, morrem e continuarão morrendo por causa desse sistema vitimário que é a religião, os reinos, a corrupção, os impérios. Família faz vítima. Família é sistema vitimário. Quando não se está debaixo da vontade de Deus, é sistema de fazer vítima. Quando a mãe Rebeca ensina seu filhinho Jacó a mentir para o seu pai, Gênesis 27. Quando ela vai lá e põe, mas eu sou liso, o Isaú é peludo. Não, mas nós vamos dar um jeito. Está produzindo o quê? E aí vai conversar com o pai que já está cego, o Isaac já está cego. É você, Isaú? É, a voz é do Jacó, mas o pelo é do Isaú. Como é que você conseguiu essa caça tão rápida, filho? Ah, foi Deus. Olha só, meus irmãos. Leia a Bíblia. Usando o nome de Deus para mentir. Ensinar o filho a mentir. Fala que foi Deus que arrumou a caça rapidinho para você, filho. Mas se ele me amaldiçoar, mãe, que a maldição caia sobre mim. Meus irmãos, pais que mataram filhos no Vale do Rinom, como Manassés. Mães que ensinaram suas filhas a dançar e seduzir os homens e pedir a cabeça de João Batista. E aí você vai vendo a sequência desse povo, a sequência deles é só de destruição. Mas eles dizem que é amor. E aí quando você pensa no amor e vai ler sobre o amor se alega com a verdade. Verdade. O cavaleiro da morte, ele saiu. Ele está usando a espada. Lembra daquele outro cavaleiro que tinha uma espadinha? A espadinha dele era sacrifício, ele estava sacrificando as pessoas. Essa espada é uma espada de guerra mesmo. E ele usa a fome, ele usa as feras, ele usa a espada, ele usa o sistema para fazer vítimas, vítimas do alcoolismo, vítimas das drogas, vítima da mentira, vítima do engano. E as pessoas vão caminhando nessas coisas. Aí você vai vendo as gerações dele, como é que vai ficando. Você pode prestar atenção na geração. Como é que vai ficando? Vai sendo caminho de destruição e não de construção. Então tem muito sistema aí sendo usado para destruir as pessoas. Tem muita coisa aí. Roma, quando César fez o decreto, em todo o decreto romano tinha um sol. Sabe por que o sol? Porque Roma se julgava a luz das nações, ou seja, nós viemos salvar vocês. Se você não aceitar minha salvação, eu te mato. É isso que Roma fazia. Por isso que todo decreto de César tinha um solzinho. Nós somos a luz das nações. Provérbios capítulo 27. E aí o cavaleiro da morte que aí saiu para matar, para destruir, usar o sistema,
usar todas as coisas e as armas e os artifícios deste mundo, seja lá o que for. Provérbios, capítulo 27. E o inferno o seguia. Olha só, meus irmãos, que companhia maravilhosa, né? A morte e o inferno junto. Capítulo 27, versículo 20. O inferno e o abismo nunca se fartam. Então, quanto mais morte tem, quanto mais avassaladora é a destruição, mais o inferno está abocanhando as almas. Quanto mais vítimas as pessoas vão sendo e vão fazendo, porque eles vão fazendo as suas vítimas, eles vão fazendo, eles vão destruindo, e aí você vai vendo aonde essas pessoas vão passando, eles não deixam um rastro de construção, eles deixam um rastro de destruição. Em nome do amor, pais ensinam seus filhos que eles devem trair as suas esposas, porque eles são homens. Em nome do amor, eu já ouvi mães, eu tenho que chamar de mãe, a dizer para os seus filhos que ela traía o pai deles, porque ele não podia comprar o que eles queriam. Isso é amor, irmãos? É isso? Eu conheci essas pessoas, irmão. Eu conheço eles. Não é que me contaram coisas horríveis, tenebrosas. Isso é reino de Deus? Não, isso é um cavaleiro da morte seguindo pelo inferno. Isso é um sistema destruidor. Não. Isso não é, meus irmãos, o reino de Deus. Apocalipse, capítulo 6. Saiu esse cavaleiro aí, e ele faz as suas vítimas. Aí vai abrir agora o 5º selo. E quando abre o 5º selo, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Então essas pessoas aqui, elas não morreram casualmente numa guerra, eles não morreram assim de maneira, numa causa inesperada, de uma fome que assolou sobre a terra, eles não morreram por causa de uma peste, de uma doença que chegou, eles morreram por causa do testemunho da palavra de Deus que eles sustentavam. Então essas pessoas não foram vítimas de uma guerra, de um império, elas não foram vítimas, meus irmãos, de uma doença que se alastrou pelo mundo, elas foram vitimadas por causa do reino de Deus, porque sustentaram o testemunho deles dentro da verdade, estavam dispostos a morrer por causa daquilo, mas não aceitar os impérios, a imposição deste mundo, não se tornar uma vítima do mundo, mas ser sim uma fiel testemunha do reino de Deus, da sua palavra e da sua verdade. Então eles não morreram porque teve um império que foi lá e matou eles, simplesmente por invadir e matar. Não, foi por causa da palavra de Deus. E aí tem um clamor, e aí tem um povo clamando aqui, versículo 10, clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O Senhor não está vendo? Aquele que está no trono está lá sentado no trono, do mesmo jeito que Jesus estava lá na cruz, estava lá recebendo os açoites romanos, do mesmo jeito que Jesus estava sendo ignorado pelos seus, estava sendo ali blasfemado pelos homens, aquele que estava no trono estava sentado no trono. Quando o homem colocou a coroa de espinhos em Jesus, o Pai, o Deus eterno ali, estava lá no trono sentado. Quando Jesus foi pregado na cruz do Calvário, o Pai estava sentado lá no trono. Quando todas essas pessoas morreram, o Pai, o Deus eterno, está sentado no trono. Por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor é tão poderoso e não faz nada?
Por que o Senhor não elimina os corruptos? Por que o Senhor não mata todo bandido? Isso vai resolver? Eles estão clamando por justiça. E de quem que é o reino dos céus? O reino dos céus não é daquele que faz justiça por conta própria. O reino dos céus não é aquele que vai sair virando um justiceiro. Mateus capítulo 5. O reino dos céus é justamente desses que clamam por justiça. Mateus capítulo 5. Versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão o quê? Fartos. Então de quem que é o reino, meus irmãos? É dessas pessoas. O reino de Deus é daquele que tem fome e sede de justiça. Não é daquele que quer impor. Não é daquele que com seus pensamentos humanos, terrenos, ele vai conseguir alguma coisa. O reino de Deus é de todo aquele que tem fome e sede de justiça. Só que não é uma justiça nossa. Apocalipse capítulo 6. E aí, no versículo 11... Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completaram uma medida. O número dos seus conservos, dos seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Quanto tempo Deus viu Sodoma e Gomorra, meus irmãos? Quanto tempo Deus contemplou o mundo antigo? E no livro de Gênesis, capítulo 6, a Bíblia diz que a maldade dos homens chegou até Deus. Quanto tempo Deus ficou observando Sodoma e Gomorra até chegar o dia? Até chegar o dia que Abraão começa a falar, tem 50, tem 40, tem 30, tem 20, tem 10. No 10 Deus não falou mais com ele. Você acha que Deus não está fazendo nada? E que Deus não vai fazer nada? Você está redondamente enganado. Se você acredita que Deus está lá omisso, você está redondamente enganado. O mundo antigo, no tempo do dilúvio, chegou no dia, na hora, a água já estava pela canela. Em Sodoma e Gomorra, os anjos só tiraram Ló e suas 2 filhas. E fogo e enxofre desceu do céu. Deus tem uma medida, e eu quero falar uma coisa para você. Nem eu e nem você sabe essa medida, mas eu quero te avisar de uma coisa: não fica tentando Deus. Não fica tentando Deus, que uma hora a medida de Deus se enche. Não fica tratando o reino de Deus da maneira como você vai tratando. Uma hora Deus se enche disso. Deus está tentando falar conosco, mas nós não estamos com os ouvidos tapados. E nós achamos que Deus está no céu, com as mãos e os pés amarrados, e não pode fazer nada. Você está enganado. Gênesis capítulo 15. Nem eu e nem você sabemos a medida. Então não fica provocando Deus. Gênesis capítulo 15, versículo 16. Deus falando com Abraão a respeito do filho que ele ainda nem tinha tido ainda. Porque esse filho só vai nascer no capítulo 21. Nós estamos no capítulo 15. E aí no versículo 16, Deus está dizendo tudo o que vai acontecer com aquela geração, com aquele povo, com essa nação que vai se formar. Então Deus vai dizendo para nós como é que as coisas são. Na 4ª geração tomarão para cá, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade
dos amorreus. Os amorreus estão na terra de Canaã. Os hebreus estão no Egito. Eles vão ficar lá 4 gerações, 400 anos. Por que Deus não tirou eles com 100 anos, pastor? Porque eles tinham que ficar 400 anos. E isso Deus falou antes do Isaac nascer. Antes dele conhecer a Rebeca. Antes dela ter o Jacó e o Esaú. Antes do Jacó casar com 4 mulheres e ter 12 filhos. Antes dos 12 filhos casar e formar uma nação. A medida de Deus também se enche. Então não fique provocando Deus. A medida dos amorreus está enchendo. Mas eles têm ainda 400 anos. Mas um dia vai encher. Cuidado, para você não exceder na sua medida. As pessoas estão brincando com Deus. Elas não fazem ideia de quem é Deus. Apocalipse capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo. E aí um monte de acontecimentos. Terremoto. O céu se tornou negro. A lua ficou como sangue. As estrelas caíram. Recolheu-se o céu. Os montes foram abalados. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam em cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Aqui Deus está dizendo como aquele camburão da polícia fala para o cara: a casa caiu, companheiro. Aqui Deus está dizendo assim, ó: amigo, levanta a mão, não reage porque a casa caiu. Não tem grande, não tem rei, não tem rico, não tem comandante, não tem servo, não tem livre, não tem ninguém. Não tem buraco aonde vai entrar. Um dia, meus irmãos, nós vamos estar diante de Deus. Deus vai estar diante de nós. E esse dia vai chegar. Por isso que o apóstolo Paulo aconselhou os homens: temam a Deus. Vivam com temor diante de Deus. Mas nós não acreditamos que um dia esse cordeiro, essa ira do cordeiro, ela vai se abalar sobre este mundo, sobre os homens, sobre toda a terra, sobre toda a criação. Um dia o juízo vai chegar, meu irmão e minha irmã. E aí vai ser a hora de puxar a capivara. Por isso que a Bíblia diz que não tem nada encoberto aos olhos de Deus. Tudo está patente, nítido, claro, diante daquele o qual nós iremos prestar contas. Então não fica brincando com Deus. Não acha que Deus é a sua chacota. Não tem ninguém aqui indesculpável. Um dia, meus irmãos, Deus vai prestar conta de cada um de nós. Amós capítulo 9. E como é que vai ser esse dia? O Amós diz que vai ser um dia de trevas e não de luz. O Amós diz que vai ser um dia de trevas. Capítulo 9 de Amós, versículo 1. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar. Esse é o dia do juízo. E me disse: fere os capitéis, estremecerão os umbrais, faze tudo em pedaço sobre a cabeça de todos eles, matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá, nenhum escapará, nenhum vai fugir diante de Deus, nenhum vai escapar diante da sua presença, nenhum escapará do seu tribunal e do dia do juízo. Versículo de número 2: ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá farei descer.
se esconderem no cume do Carmelo, de lá buscá-lo-ei, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Vai ser um dia complicado. Vai ser um dia de trevas, de pranto, de desespero, de agonia, porque as pessoas zombaram do Cordeiro, zombaram da sua palavra. Eles brincam com a igreja de Jesus, brincam com o corpo de Cristo, brincam com a palavra de Deus. E nós estamos achando que tudo isso vai passar, que Deus vai passar um corretivinho lá e tudo bem. Estamos enganados. E a grande questão de Apocalipse é: quem vai parar em pé diante de Deus? Ninguém. Quem vai parar em pé diante de Deus? Ninguém. Quem pode suster-se? Quem vai ficar em pé? Ninguém. Conselho: não fique brincando, porque a medida de Deus se enche. 2 Coríntios capítulo 5, para nós encerrarmos. Deus está abrindo o selo, e quero dizer uma coisa para você: a medida de Deus se enche. Não fique brincando com a igreja, com a palavra de Deus, com o reino de Deus, porque um dia Deus dá um basta. Chega. Capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Tem gente brincando com o reino de Deus. Se João pudesse escrever uma carta para o imperador, ele escreveria assim: César, pode esperar, o seu dia vai chegar, sua hora vai chegar. Pessoas morreram e morrem, mas morreram por causa do testemunho, da palavra. Cuidado, para que você não seja um Acabe, se vitimizando para fazer vítima. Nabote foi vítima do vitimizado Acabe. Cuidado.